Então, sem perdermos mais tempo, nós vamos iniciar as nossas apresentações da noite, começando pelo Luiz Paulo Scarpio, da End-to-End Analytics, que nos trará uma abordagem de gestão orientada a dados aplicada na cadeia logística ou supply chain. Luiz, ele é engenheiro de produção pela UFV, mestre em engenharia de produção pela UFMG e especialista em ciência de dados pelo ITA. Atualmente, ele é consultor da End-to-End Analytics e aluno do programa da Micromaster em Supply Chain Management do MIT. Tem experiência com aplicação de métodos estatísticos avançados e otimização em projetos de supply chain marketing. Antes de compor o time da End-to-End Analytics, também atuou como cientista de dados no maior banco da América Latina e na área acadêmica como coordenador de curso e professor universitário. E não menos importante, Luiz, né? Nós estudamos juntos, é um prazer te ter aqui, Luiz. Prazer você ter aceitado esse convite. Com certeza vai contribuir muito com o pessoal, compartilhando aí o seu conhecimento e experiência. Então, muito obrigada e agora é com você. Obrigado, Tati, pelo convite, poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. Compartilhar minha tela aqui. Ok, vocês conseguem ver minha tela? Só para confirmar direitinho. Vocês estão me ouvindo? Está dando para ver direitinho, Luiz. Está Okay. ótimo. Então, beleza. Beleza, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês aí rapidinho, uns 10, 15 minutos sobre gestão orientada a dados. Eu vou falar aqui um pouco mais especificamente, né, aplicações de dados voltadas para a gestão da cadeia de suprimentos, né, para a área de supply chain. Mas acho que é importante ressaltar aqui também que quando a gente fala de aplicações de análise de dados, a gente não se restringe a uma ou outra área da empresa, né? Ao longo do dia que a gente vai ver outras aplicações em outras áreas, então acho que é um assunto bem importante que está bem em tona, bem em voga hoje em dia, né? As discussões. A agenda aqui bem curtinha, vou falar um pouquinho sobre a E2E Analytics, né? Quem nós somos, para vocês terem um pouco de contexto do nosso trabalho, falar um pouco da jornada analítica e entrando em um caso específico, né? Vou falar um pouquinho aqui de previsão de demanda, brevemente aqui dar algumas considerações práticas, né? Não vou ficar entrando em detalhe de modelo de previsão, coisa mais teórica. A ideia é mais ser um papo breve mesmo, né? Então, bem, falando um pouquinho da End-to-End Analytics, né? Nós somos basicamente uma empresa que busca gerar valor para os nossos clientes através de decisões tomadas com base em dados, né? Então, assim, tudo a ver com gestão baseada em dados. A ideia é simplesmente você pegar aquelas decisões que muitas vezes são tomadas no feeling ou sem uma justificativa sólida e embasar elas realmente com alguns dados que a empresa possui. Só para dar uma ideia para vocês, né? A gente atua em vários segmentos. Aqui, uma série de clientes que já foram nossos clientes no passado ou que são clientes hoje. Então, por mais que a End-to-End Analytics não seja uma empresa conhecida do grande público, né? De alguma maneira, eu tenho certeza que você já foi cliente de alguns dos nossos clientes e foi indiretamente impactado aí pelo nosso trabalho. E assim, como eu tinha comentado antes, né, o meu foco aqui vai ser no primeiro círculo aí desse slide, que seria supply chain hoje, mas a gente também desenvolve projetos em outras áreas, né? Principalmente aí também na parte de pricing, promotion, avaliando, por exemplo, qual é o melhor preço que você poderia dar para um produto a fim de maximizar o seu lucro, ou se uma determinada campanha publicitária é de fato lucrativa ou não para o seu negócio, né? Mas aqui hoje eu vou focar nos problemas de supply chain. Então, entrando aqui um pouquinho na jornada analítica, né, dando uma ideia geral assim, de como que geralmente a gente desenvolve esses trabalhos de dados. Existem basicamente 3 tipos, né, de análise de dados que a gente poderia falar de uma maneira macro. As análises descritivas, as preditivas e as prescritivas, né? Análise descritiva, você busca identificar ali o que aconteceu no passado, né? Quando você desenvolve ali um dashboard, um painel para mostrar alguns indicadores da empresa, né? Por exemplo, vendas, e uma série de outros indicadores, você está falando aí de análise descritiva. Análise preditiva busca responder a pergunta: o que eu acredito que pode acontecer no futuro, né? Então, um tipo de análise preditiva muito comum no nosso dia a dia do trabalho
é a previsão de demanda para as empresas, né? O quanto que eu imagino que eu vou vender no futuro, quanto que meus clientes vão querer comprar de cada um dos meus produtos. E a análise prescritiva é aquele tipo de análise que busca responder a pergunta: o que se deve fazer, dado aquilo que eu identifiquei nas minhas análises anteriores, né? Então, dado um cenário de demanda futura, quanto que eu deveria produzir de cada produto? Ou quanto que eu deveria manter em estoque de cada produto? Quanto que eu deveria comprar de matéria-prima, de insumos, para ser utilizado no futuro, dado a previsão de demanda que eu fiz, né? Então, uma coisa que acontece muito, né, é que esses três tipos de análises, elas vão se acontecendo meio que em sequência, né? Você primeiro entende um pouco o passado, com base nesse entendimento você tenta prever o que você imagina que vai acontecer no futuro para a empresa e com base nessa predição que você fez, né, que ações que você deveria tomar para melhorar os resultados da empresa. O nosso foco na end-to-end é nesses dois tipos aqui de análise, né, a preditiva e a prescritiva. Por quê? Porque geralmente são análises... A análise descritiva, geralmente toda empresa tem alguma coisa, né? São análises em geral mais simples, né? E o nosso trabalho é realmente o de tentar ajudar o cliente naqueles tipos de análise um pouco mais complexos, onde talvez ele não tenha todo o know-how para desenvolver. E além disso, né, são esses dois tipos, a preditiva e a prescritiva, que em geral concentram uma maior oportunidade de geração de valor para o negócio, né? Entender o passado é importante, mas prever o futuro vai te dar um diferencial competitivo ainda maior do que simplesmente entender o passado, e não só entender, tentar prever o futuro, mas você entender, dado esse cenário de futuro, qual é a melhor decisão que eu devo tomar em relação à produção, compra de insumos ou qualquer outra decisão que esteja relacionada aí à minha cadeia de suprimentos, né? Então, são realmente aqueles pontos que costumam gerar um maior valor, né? E a coluna mais à direita aqui, né, a coluna do hype, né, que tenta medir assim, o que está mais em alta assim, nas discussões, quando você procura na internet, o pessoal comentando e tudo mais, né? E, em geral, assim, o que mais você vai ver hoje quando você fala de dados é a questão de análise preditiva, né? Quando você pesquisa aí sobre ciência de dados, o que é o mais comum de você ver? Machine learning, redes neurais, esse tipo de tema, né? Eles são importantes? São muito importantes, né? Porque eles vão te ajudar a poder prever melhor o que pode acontecer no futuro do seu negócio. Mas ainda existe um passo um pouco além disso daí, né? Dado que eu usei, que seja uma rede neural ou qualquer outro modelo aí de machine learning, inteligência artificial, para poder prever, por exemplo, o que o meu consumidor vai fazer, quais produtos ele vai comprar, depois disso eu tenho que decidir quanto que eu vou produzir então, em que pontos da minha cadeia de suprimento eu vou ter estoque e como que eu dimensiono esses estoques, né? Então, essas decisões que estão um pouco, teriam um passo adiante, né, da análise preditiva, é o que geralmente traz o maior valor para o negócio, né? E geralmente elas envolvem alguma técnica de otimização, né, que na faculdade a gente costuma estudar lá nas disciplinas de pesquisa operacional, onde você tenta ali minimizar um custo, maximizar um lucro, alguma coisa do tipo, né? Então, é basicamente esse o framework que a gente costuma utilizar no nosso trabalho com análise de dados, né? Hoje eu queria falar aqui um pouquinho, entrando um pouco mais a fundo, né, na parte de previsão de demanda, né, que só voltando um slide, ela se encaixa ali na parte de análises preditivas, né? Não é o que a gente entende que gera de fato mais valor para o negócio, mas ela é um primeiro passo, né? Você primeiro precisa prever bem a demanda para depois tomar boas decisões de quanto produzir, quanto comprar, quanto manter em estoque, certo? Então, eu vou falar um pouquinho brevemente aqui sobre previsão de demanda e, novamente, assim, a minha ideia aqui não é falar sobre modelos estatísticos de previsão de demanda, entrar numa parte matemática conceitual. A ideia é falar de algumas considerações práticas, né, de o que seria importante você levar em conta na hora de fazer uma previsão de demanda para que você consiga um bom resultado ali e, de fato, cause um impacto positivo na sua empresa. O primeiro ponto que eu acho que muitas vezes e ele vai te dar uma resposta, né? Qual seria a venda futura? Só que muitas vezes a gente não olha com muito cuidado para os dados que você está usando para alimentar o seu modelo, né?
Então, um exemplo aqui de coisa que muitas vezes causa problema é a ruptura, né? A falta de estoque. Então, vamos supor aqui, no caso que eu tenho aqui em cinza, o histórico de estoque de um determinado produto numa loja, e em verde, quanto eu fui vendendo a cada dia. É uma coisa que é óbvia, mas o que eu vou falar aqui, mas eu só vendo na loja quando eu tenho estoque, né? A menos que seja algum tipo de produto por encomenda, mas em muitos casos você só vai vender se você tiver estoque. Se você não tem estoque, o produto não está disponível ali e você não vende. E isso é importante de estar no seu modelo, né? Porque se você mistura, quando você tinha dado com estoque, sem estoque, e joga isso tudo ali no mesmo balaio, na hora que você for fazer a sua previsão, não vai ficar muito claro, né? Você, quando tiver estoque, você talvez prevê uma demanda um pouco menor do que você teria na verdade. Então, o interessante seria a gente fazer alguma tratativa nesses dados. Duas abordagens aqui que a gente costuma utilizar, né? Bem comum para tratar isso daqui bem rapidamente. Uma é você tentar preencher esses vazios, né? Ou seja, onde eu não tinha estoque, se eu tivesse, o quanto eu acredito que eu iria vender, e a partir daí você usa essa nova série de dados para fazer suas previsões. E uma outra abordagem também que a gente já utilizou em alguns projetos, você vendeu só por uma liquidação ou teve um desconto muito alto, e depois acrescentar o que você estima que você perdeu de venda por não ter estoque do produto. Então, esse é um framework aqui que a gente costuma utilizar para estimar o que seria a demanda real, o que de fato o seu cliente gostaria de ter comprado a princípio. Bem, alguns outros pontos aqui, além de ruptura, né? Tem uma série de outros desafios que um bom modelo de demanda deve considerar. Um desafio é novos produtos, né? Um produto que eu já tenho um histórico, eu posso pegar um modelo que aprende com aquele histórico. E quando eu não tenho um histórico, um produto novo? Algumas abordagens comuns são você pegar produtos semelhantes, né? Produtos de uma mesma categoria, por exemplo. Ciclo de vida do produto, né? No lançamento do produto, talvez ele ainda não vai estar no seu potencial completo de vendas, e a partir do momento que eu estou descontinuando aquele produto, a venda dele naturalmente vai cair, né? Então é importante que você leve em conta esse tipo de coisa também no seu modelo. Efeito de sortimento, né? A ideia do efeito de sortimento é, se eu ofereço 10 produtos diferentes na minha loja, se eu passar a oferecer 20 produtos, provavelmente eu vou vender mais, porque eu estou dando mais opções para os meus clientes. Mas não necessariamente eu vou vender o dobro, porque talvez alguém queria comprar um produto, compre o outro, tem algum efeito de canibalismo ali. Então a gente diz que esse efeito não é linear, né? Mas também é importante de ser incluído no seu modelo. E um outro ponto também que eu acho que é bem importante aqui, né? Se você pensar em um exemplo aqui que eu tenho 5 mil produtos, isso aí dá uma combinação de 5 milhões de produtos loja, que eu, de alguma maneira, teria que prever a demanda para poder saber o quanto eu vou manter em estoque, né? E é assim, é humanamente impossível de você colocar isso daí para pessoas fazerem um a um esses produtos, né? Então, daí a importância de você ter um bom modelo estatístico, né, implementado computacionalmente, que você consiga fazer de maneira automatizada essa previsão para milhares ou milhões de produtos. Um outro desafio também que em muitos casos a gente vai encontrar são demandas esporádicas, principalmente quando a gente fala de varejo, né, de loja, porque às vezes eu vendo um produto um dia, passo 3 dias de vender, depois eu vendo de novo aquele mesmo produto. Então, é importante a gente ter isso em mente, né, que nem sempre eu vou vender todo dia um produto, como que eu lido com esses zeros. E uma outra questão também bastante importante é levar em conta outras coisas que podem afetar, né, variáveis externas que podem afetar a minha demanda. Por exemplo, uma promoção ou até uma questão de calendário, né, um feriado, né, véspera de Natal, da proximidade de Dia dos Pais, Dia das Mães e tudo isso. Então, aqui só ilustrando, dando um exemplo de um modelo de demanda simples, né, com uma regressão linear, por exemplo, que a gente poderia utilizar. Você poderia incluir variáveis como o preço daquele produto, quanto de desconto você está dando, qual que é o sortimento em estoque que você tem naquela loja, se você está considerando uma data especial ou não, Dia dos Pais, das Mães, semana que antecede o Natal.
se existe uma tendência de crescimento naquele produto e questões de sazonalidade também, né? Que você pode ter, por exemplo, produtos que se vendem mais no inverno, alguns produtos vendem mais no verão, coisas desse tipo. Enfim, um último ponto aqui que eu acho que é importante também da gente falar, quando a gente fala de previsão de demanda, é você conhecer bem as limitações do seu modelo, né? Estudar a fundo, entender a técnica que você está utilizando, para ser capaz de responder perguntas como: o seu modelo é capaz de explicar como a demanda varia de acordo com variações nos preços do produto, para você entender se faz sentido dar um desconto ou não? Isso vai ser possível se o seu modelo inclui a variável de preço dentro da estrutura dele, né? E uma outra pergunta: o seu modelo é capaz de extrapolar tendência de crescimento na demanda, além do que foi observado no histórico? Nesse gráfico aqui, por exemplo, meus valores estão variando aqui de 40 até 110, mas claramente tem uma tendência de crescimento. Eu gostaria que o meu modelo, quando fosse fazer previsões futuras, extrapolasse para valores além ainda do que está observado no histórico, né? E nem todo modelo é capaz de fazer uma coisa dessa. Alguns se restringem ao intervalo que você já observou ali para trás. Então, é importante você conhecer bem as técnicas que está utilizando para entender quais são as limitações dela, né? Bem, pessoal, brevemente é isso.